Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 5, do versículo 17 até o 30 do Evangelho de São João. Então nós estamos agora numa continuidade. Jesus acabou de curar o paralítico. O paralítico não sabia quem era Jesus. E Jesus se mistura no meio da multidão, some. Os judeus, aqui sempre no Evangelho de São João, quando se refere aos judeus, eles estão falando das autoridades religiosas. Então as autoridades religiosas ficaram curiosas porque aquele homem estava carregando a maca no dia de sábado, e o homem acabou dizendo para ele que ele estava carregando aquela maca porque um homem havia mandado que ele carregasse. Ele era paralítico e agora ele estava andando. Os judeus, porque era sábado, e não levando em conta o milagre que Jesus havia feito, porque aquele homem já estava nessa condição há 38 anos. Provavelmente ele era até um paralítico de nascença. Jesus, apesar de ter feito esse grande milagre,
os judeus não levaram em conta e queriam prender Jesus agora por causa por eles terem infligido o mandamento do sábado, que consistia em no sábado adorar a Deus e não fazer outra coisa a mais do que isso. Nem o bem poderia ser feito. Isso era coisa mesmo das autoridades religiosas daquele tempo, porque Deus não havia impedido o homem de praticar a caridade no dia de sábado. E aí o paralítico, que já não era mais paralítico, encontrou-se com Jesus e ele vai e conta para os judeus, porque os judeus estavam perguntando quem era que tinha feito aquilo e ele não conhecia, não sabia quem era. O paralítico, que já não era mais paralítico, contou para eles que foi Jesus. E nesse encontro que ele teve, Jesus disse para ele: olha, você agora está curado, mas cuidado para não acontecer coisa pior. Não peques mais. E aí, quando Jesus se encontra com os judeus, que é o evangelho de hoje, Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo assim igual a Deus. Pronto, agora Jesus declara que ele e o Pai é um só. Depois Jesus vai falar também do Espírito Santo, mas por enquanto ele está falando desse mistério trinitário, falando apenas dele e do Pai. Ele e o Pai é um só. Para os judeus, Jesus estava blasfemando. Então, vamos matá-lo. Então, vocês estão entendendo agora a motivação que levou eles a matarem Jesus? Era justamente porque Jesus, sendo um homem, se dizia ser Deus. E claro, meus irmãos, nós já temos isto bem claro. Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Para melhor ficar mais esclarecido, na ordem, a natureza divina, porque Jesus sempre existiu na eternidade, foi gerado pelo Pai, mas sempre existiu, e a natureza humana que ele adquiriu quando ele nasceu da Virgem Maria. Então eles disseram: vamos matá-lo, porque para eles Jesus era um homem qualquer como outro e não Deus. E aí Jesus começa todo esse diálogo que eu convido vocês a prestarem muita atenção durante esses dias a respeito desse diálogo. Porque Jesus começa a dizer que quem crê somente no Pai e não crê no Filho, ele está errado. É preciso crer no Filho e crer no Pai. Porque ele foi enviado pelo Pai. E o Pai deu a condição a Jesus de julgar. Então, quem será julgado? Todos nós. Percebam que no Evangelho, Jesus já deixa isso bem claro. Veja só no versículo 25. Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Então, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mais abaixo, Jesus vai dizer o seguinte: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora
em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Jesus aqui agora começa a falar da ressurreição. Todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Todos. E isso, meus irmãos, vai acontecer comigo. Vai acontecer com você. Todos. Agora veja o que Jesus vai dizer. Isso é de suma importância para a nossa fé. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Então, nesta ressurreição que acontecerá e que já vem acontecendo, aqueles que fizeram o bem irão para o céu. Aqueles que fizeram o mal irão para a condenação eterna. Mas tomemos cuidado também, meus irmãos, de não cairmos também na heresia de acharmos que quem faz o bem vai para o céu e quem não faz o bem vai para o inferno. E aí a pessoa pode cair no erro de achar que a salvação acontece na vida daqueles que praticam a caridade, aqueles que praticam o bem, então eles ressuscitarão, e quem pratica o mal, que não faz a caridade, então não vai para o céu. Bem, a salvação, ela vem por meio da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morre na cruz, ele salva todos nós. Agora, claro, uma vez que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, vamos praticar a caridade, vamos fazer o bem. A caridade, fazer o bem, é algo natural. Na carta aos Efésios, São Paulo deixa bem claro que não são as obras que nos salvam. Uma vez eu vi uma pessoa, numa entrevista, era uma pessoa que vivia essa questão do homossexualismo. Então, o homossexualismo em si não é condenado por Deus, o que é condenado por Deus é a prática homossexual. E essa pessoa, que na verdade ela tinha mudado de sexo, era travesti, ela estava agora na entrevista, tinha uma outra pessoa que era um homem que tinha se tornado mulher e depois ele voltou a ser homem. Claro, né? Não é que a pessoa mudou, ela mudou apenas o aspecto físico. Mas a essência dessa pessoa que se tornou travesti, era um homem e se revestiu agora de mulher, ele continua sendo homem, né? No aspecto externo se via uma mulher, mas houve uma conversão nele. Ele mudou de vida. Então o que foi que ele fez? Ele voltou de novo, né? Fez toda a cirurgia e voltou a ser homem novamente. E a outra pessoa estava ali, né? Ela ficou furiosa porque ela dizia que a essência dela era ser homem, né? Então o outro travesti ficou furioso e disse: eu vou provar para você que eu vou fazer o bem e um dia eu irei para o céu por fazer o bem. Olha só o que estava dizendo. Eu farei o bem e irei para o céu por fazer o bem. A lógica está certa, mas o acréscimo é esse. Como que ele vai se salvar se a prática dele é uma prática errada? Ele tem, ela
tem uma namorada, mas ali é um homem. Está entendendo? A prática é condenada por Deus. Está lá no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Está no Evangelho, ou na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, seguinte. Na carta aos Romanos também, no capítulo 1. Lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, fala também desse tipo de prática que é condenada a Deus. E lá vai dizer que as pessoas que praticam isso não herdarão o reino dos céus. Então a pessoa estava dizendo que pela caridade ela ia se salvar, embora estivesse no pecado. No pecado grave, num pecado que Deus condena. Não, todas as duas coisas devem acontecer. A pessoa deve praticar o bem, sim, e deve praticar o bem, mas também ela tem que viver a castidade para se salvar. Estão entendendo? Então Jesus está dizendo no Evangelho de hoje que os túmulos, as pessoas irão ressuscitar. E aqueles que praticam o bem, aqueles que amam nosso Senhor, aqueles que praticam os mandamentos, irão para o céu. Então eu falei aqui dos homossexuais, mas quero dizer também dos héteros, dos heterossexuais. Os héteros que não praticam a verdade. Por exemplo, os héteros que vivem uma sexualidade desregrada não vão se salvar, porque aí vai contra o 6º mandamento. Eu estou falando isso para não ficar aquela impressão que só os homossexuais é que não irão se salvar porque eles praticam o sexo desregrado e é abominável por Deus, e só eles irão para o inferno. Não, os heterossexuais, a mesma coisa. Aqueles que não praticam o sexo como deve ser feito, ou seja, a relação sexual só pode acontecer entre um homem e uma mulher casados. Ainda tem essa condição. É um homem e uma mulher casados. Não é um homem e uma mulher que se juntaram e não receberam o sacramento. Tem que receber o sacramento. Então, o heterossexual que vive numa condição desregrada vai também ser condenado ao inferno. Por isso, o homossexual é convidado a viver a castidade, também o hétero também é convidado a viver a castidade, aquele que não é casado. E dentro do casamento também precisa se viver a castidade, porque aquele que é casado na igreja não pode adulterar. Estou entendendo como todos nós somos chamados a viver a castidade? E aí, claro, se inclui também os outros pecados, Eu estou trazendo um exemplo mais prático, mas aqui entre os ladrões, os que pertencem a outras religiões e não aceitaram Jesus Cristo como Deus, aqueles que vivem a corrupção, o roubo, a mentira, os que prejudicam os outros, todos morrerão, ressuscitarão e serão julgados. Eu serei julgado como sacerdote, meus irmãos. Se eu não exercer bem o sacerdócio, eu estou pedindo a Deus a graça disso. Por isso eu peço que vocês rezem muito por mim. Porque imagina eu como sacerdote, sendo homossexual, praticando o homossexualismo. Eu como sacerdote, vivendo um caso com uma mulher. Deus me livre, tendo até um filho. Eu como padre,
como sacerdote, roubando, na corrupção. Estão vendo, meus irmãos, que todos nós estamos numa condição que nós não temos outra alternativa senão ser santos? Então vamos ser santos. Não entremos nessa história de pregações que estão sendo feitas por aí, que todo mundo está salvo, que a misericórdia de Deus é imensa e Deus não vai levar em conta o pecado de ninguém porque todos estão salvos. Mentira! Mentira! O diabo colocou essa mentira e tem muita gente acreditando. Precisamos ser santos, meus irmãos. Que Deus nos conceda a santidade, porque o Pai deu a Jesus a autoridade de julgar. E todos nós teremos que ir diante do tribunal de Deus para passar por um julgamento. E que Deus nos conceda a graça do nosso julgamento. No nosso julgamento, nós sermos aprovados e vivermos no céu eternamente com Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.